conceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mar. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deve no corpo exaltar. Não manche os seus lábios com impura voz. Protege tua alma de vícios atroz. De Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. A paz do Senhor para os irmãos. Tudo bem, meus amados? Louvado e bendito é o nome do Senhor, que nos dá nesta manhã a oportunidade de estarmos aqui juntos para louvarmos e bendizermos ao seu nome, para aprendermos mais da sua palavra. Irmãos, nós chegamos na lição de número 7, que vai tratar acerca da vinha de Nabote. Lembrando que nós estamos estudando o tema Elias e Eliseu, o ministério de poder para toda a igreja. Este tema, meus amados irmãos, fala para nós diretamente a respeito, acerca daquilo que aconteceu durante o ministério de Elias e também durante o ministério de Eliseu. E acho que é importantíssimo que cada um de nós tente e procure da melhor forma possível aprender a palavra do Senhor, o que esses elementos trazem para nós. Essa lição que foi editada originalmente para o primeiro trimestre de 2013, mas traz hoje grande valia, grande importância para com as nossas vidas. Amados irmãos, eu gostaria então de que os irmãos que estão chegando para esta aula pudessem fazer juntamente comigo esta oração para darmos início neste importante estudo que nesta manhã será realizado para o louvor e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor para todos os irmãos que nos acompanham, que o Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a saúde das suas famílias. Vamos orar, irmãos. Oremos pela família da nossa irmã Francisca, família da nossa irmã Carla, nosso irmão Emanuel, nossa irmã Ana. Oremos pela vida da nossa irmã Erli. Vamos orar pela vida da nossa irmã Edith, do nosso irmão Anísio, todos os irmãos, irmão Francisco, irmã Laurinete. Oremos pelos irmãos que aniversariaram durante esse mês. Vamos fazer uma oração por todos os nossos irmãos, certos de que o Senhor é Deus, um Deus poderoso, para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, e que nós certamente necessitamos da sua bondade, da sua fidelidade todos os dias das nossas vidas. Por isso, vamos fazer esta oração em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, diante de Ti, em cujo qual nós estamos, presença gloriosa, amorosa, bondosa, Senhor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã para glorificar e exaltar ao Teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, não há outro Senhor semelhante a Ti. Só o Senhor pode fazer todas as coisas, só o Senhor pode realizar, ó Pai, aquilo que nós não podemos. Mas, Senhor, em primeiro lugar, ó Pai, recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso coração diante de Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela oportunidade de vida que o Senhor nos tem dado, pelas alegrias, Senhor Deus, pela força a caminhar, Senhor Deus, a jornada dia após dia. Soberano Deus, em nome de Jesus, ó Pai,
Eu quero te pedir, Senhor, Senhor Deus, neste dia, que o Senhor derrame da tua misericórdia, da sua graça, sobre a vida dos nossos irmãos de mais idade, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, com problemas de saúde, aqueles que estão com problemas nos seus lares, ou, Senhor, em nome de Jesus, alcança, Pai, concede a vitória, Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Como eu disse, irmãos, a lição é a lição de número 7, é a lição que trata acerca da vinha de Nabote. O texto áudio da nossa lição diz: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Texto de Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também o homem certamente ceifará. Lei da semeadura, uma das grandes realidades da palavra de Deus para nós. Tudo que o homem planta, o homem colhe. É impossível plantar, colher algo que não se plantou. Por isso, um texto esplendoroso, fundamental para a nossa vida. Nós precisamos entender, desde o início dessa lição, que o homem é livre para escolher, ele tem liberdade para fazer tudo o que quiser, porém, as consequências, essas ele não pode tocar, ele não consegue a menos alcançar. Ele não pode saber o que ele vai colher. Aliás, ele tem que entender que ele vai colher as consequências que foram plantadas pelo seu ato. Por isso, irmãos, por isso, irmãs, é fundamental que ao homem que ele compreenda, que ele entenda que ele deve sim ter consciência e honrar a Deus com os seus atos, com as suas atitudes. Então vamos lá, dando sequência, irmãos, a verdade prática da nossa lição nos diz: a trama orquestrada pela rainha Jezabel e pelo rei Acabe contra Nabote demonstra o quão danoso é render-se aos desejos da cobiça e de uma satisfação pessoal. O quão danoso é render-se, né, aos desejos da cobiça e da satisfação pessoal. Portanto, irmãos, talvez aqui esteja a grande palavra, a palavra-chave desta lição, que é a palavra cobiça, amados. Cobiça. Cobiça é algo terrível e vai ser muito estudado na lição de hoje, como algo que vai ser sim causa de muitas dores e muitas dificuldades para todos aqueles que entram por este caminho, e isto é extremamente difícil. Por isso, amados irmãos, por isso, amadas irmãs, é necessário que a cada que cada momento nós possamos compreender, valorizar e entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas e abandonemos completamente a cobiça. Dando sequência, então, irmãos, nós vamos à leitura bíblica em classe, né? No caso, leitura bíblica cada um na sua casa. Mas eu te convido a ler comigo 1 de Reis, capítulo 21. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 5 e depois versículos 15 e 16. Mas o tema desta aula está em todo o capítulo 21. Portanto, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 21 de 1 de Reis. 1 de Reis 21, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela uma outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei a valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, que dê a herança de meus pais. Então Acabe ficou desgostoso e indignado foi à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há de tão desgostoso em teu espírito e não comes pão? Depois, versículo 15 e 16. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, Jezabel disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual ele te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então, irmãos, aqui nós temos um contexto
que Nabote, perdão, Acabe, ele tinha uma casa de verão, uma casa onde ele podia passar alguns momentos, uma casa real existia ali na cidade de Jezreel. Tinha o palácio em Samaria, capital do Império Norte, mas existia também uma casa de verão ali na região de Jezreel. E ali Acabe passava alguns momentos, ali Acabe passava alguns momentos do seu reinado. E um dia, ele estando lá, desocupado, sem ter muito o que fazer, ele começa a observar do palácio e vê a vinha de Nabote e percebe que ela era vizinha ao seu palácio e por conta disso Acabe resolve então comprar aquela vinha ou adquirir aquela vinha, possuir aquela vinha para que ele faça dela uma horta ou um jardim para ele. E quando ele fala, ele tem essa decisão, ele desce respeitosamente, aparentemente, a gente vai discorrer disso ao longo da aula, ele conversa com Nabote que recusa a compra. Por conta disso, o texto vai dizer que passa a acontecer algumas coisas. Jezabel vê o marido que ficou entristecido porque não conseguiu a vinha de Nabote, trama um plano e esse plano faz com que Nabote e sua família sejam mortos e por conta disso depois Acabe vai lá e toma posse da vinha. Tomando Acabe posse da vinha, fica perceptível, absolutamente perceptível, que ele comete uma infração. Os homens podiam até não ter se atentado a isso, mas Deus sabia. E Deus, sabendo, envia Elias. Elias para soltar o juízo de Deus, para falar do seu juízo contra Acabe. E por causa disso, Acabe vai ter um final muito triste, que a gente vai ver no final da aula. Este é só o contexto, mas aqui, irmãos, nós percebemos então algumas coisas. Como eu disse, uma das palavras-chave dessa lição será a palavra cobiça, irmãos. Cobiça, que é algo que nós vemos muito ao longo de toda esta lição. Qual é aqui então os objetivos da nossa lição? Identificar o objeto de cobiça de Acabe, citar as causas da cobiça e conscientizar dos frutos e das consequências existentes na cobiça. É isso que será claramente demonstrado. Antes, irmãos, de a gente entrar especificamente na aula, antes da gente falar especificamente acerca do tema da nossa aula, nós precisamos identificar algumas realidades, nós precisamos identificar algumas coisas. Quais são elas, irmãos? Primeiro, o espírito do mundo que está regendo este mundo, ele é um espírito que leva as pessoas à cobiça. Preste atenção nisso, irmãos. Se nós formos olhar, se eu fosse dar um texto áureo para esta lição, que não o texto áureo do nosso pastor José Gonçalves, o comentarista da lição, eu daria o texto de 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor claramente para nós. 1 de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Veja de novo, tudo que há no mundo. O que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É isso que o mundo tem. E nós vamos aqui entender um pouquinho mais, um pouquinho disso com relação à vida de Acabe e que lições isso traz para cada um de nós. Talvez um outro texto que poderíamos usar é o texto de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O texto de Paulo a Timóteo, capítulo 3, também nos traz uma realidade muito profunda disso. 2 de Timóteo, capítulo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é a situação do mundo, amados irmãos. E nós podemos olhar que este espírito que age no mundo, que aqui nós dissemos em 2 de Timóteo, que o texto deixa muito claro aqui no livro de 1 de João, capítulo 2, existe um espírito que rege neste mundo, e tudo que existe neste mundo é concupiscência da carne, dos olhos
e soberba da vida, ou seja, uma profunda cobiça agindo neste mundo. O autor dessa lição, para os professores, ele escreve sabiamente que nós precisamos buscar entender um pouquinho desse espírito que está regendo o mundo. E ele coloca aqui 3 vertentes que nós poderíamos até avançar para mais uma ou mais duas, mas ficando nessas 3 vertentes que ele quer nos ensinar. Preste atenção que o espírito que rege neste mundo hoje em dia é um espírito que, segundo diz o autor da revista, ele é um espírito do materialismo. O que é materialismo? Em primeiro lugar, irmãos, materialismo pode ter a ver com questões de ter coisas, de valorizar as coisas, pode ter, mas não necessariamente somente isso. Se você for buscar aí em sites de filosofia, em estudos sobre filosofia, a ideia do materialismo, meus irmãos, nada mais é do que só tem valor aquilo que é material, aquilo que é tangível. Então eu estou pegando esse mouse na minha mão, ele tem valor, ele é material. Tudo que é intangível, tudo que transcende a mente humana, tudo que está fora do que é material, portanto, essa camisa existe e é verdade. Esse local onde eu estou apoiado, ele existe, então é verdade. Tudo que excede ou fica fora disso, isso não tem valor algum. Veja, irmãos, como está o processo do mundo. O mundo hoje vive no materialismo, um estilo de vida que é pautado apenas por coisas materiais. Existem vários tipos de materialismo. Eu não quero aqui, irmãos, entrar numa aula de filosofia, porque o materialismo é uma coisa que vem desde o tempo dos gregos, dos filósofos gregos. Ele chegou no Renascimento, ele veio aí na matéria do período de Karl Marx, e ele vai trazer uma grande destruição em tudo que o homem tem por importante e por valoroso. Por quê? Qual que é a grande ideia do materialismo? Não se pode dar valor a nada que transcende. Deus é um Deus transcendente. Quando nós cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus, isso transcende a realidade e a mente humana. Por isso, isso não está na mão de quem é materialista. E hoje, irmãos, o espírito do mundo é um espírito materialista, que dá valor apenas às coisas, amados irmãos. Dá valor apenas às coisas. O pastor Aguinaldo Betti diz uma frase que eu gosto muito. Ele normalmente declara a frase que é o seguinte: hoje nós damos valor às coisas, então nós personalizamos coisas, mas nós coisificamos pessoas. Portanto, amados irmãos, é uma coisa que tem acontecido e infelizmente tem acontecido com naturalidade. As pessoas têm dado valor apenas ao materialismo. Há uma segunda corrente, irmãos, também, que é a corrente do hedonismo. Assim como a corrente do materialismo, ela é uma corrente muito antiga, que tem diversas vertentes durante todo o mundo. Toda a história da humanidade ela é uma corrente muito antiga, mas irmãos, essa corrente é uma corrente que contrasta verazmente contra todos os princípios cristãos. Se nós prestarmos um pouquinho de atenção, amados irmãos, nós veremos que a corrente hedonista é uma corrente ainda muito presente nos dias de hoje, e muitas pessoas querem levar até mesmo cristãos a este engano. Por quê, amados irmãos? O que é o hedonismo? Hedonismo é uma ideia filosófica que quer levar a vida a se resumir nos prazeres dela. Portanto, as pessoas elas têm que pautar as suas vidas pelo prazer, pela busca desenfreada pelo prazer intensamente pessoal. E nós vivemos numa sociedade, amados irmãos, intensamente hedonista. O que é isso? Eu preciso buscar o que é bom para mim. Apenas voltando aos textos que eu citei: concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Ou então, tempos trabalhosos, que as pessoas são amantes de si mesmas. Aliás, o filósofo Luiz Felipe Pondé, um filósofo brasileiro bem conhecido aí, ele fala que, olhando para a história do hedonismo, isso também tem muito a ver com o fato de se ignorar Deus, porque as pessoas ignoram a Deus, e pelo fato delas ignorarem a existência de Deus, e isso está muito corrente no mundo que nós vivemos hoje, elas ignoram a corrente de Deus, então elas passam a ser hedonistas, porque elas falam: já que não existe nenhuma esperança para o futuro, já que a vida é isso e acaba aqui, eu tenho que então buscar extrair dela um máximo prazer momentâneo.
Por conta disso, as pessoas vivem uma vida completamente voltada aos seus próprios prazeres. Quando a gente vai olhar uma sociedade como a nossa, que vive completamente envolvida na sensualidade, amados irmãos, isso tem muito a ver com o hedonismo. Por isso que as pessoas querem declarar essas mentiras que estão sendo ditas aí cotidianamente, que a gente observa diariamente no mundo. Por exemplo, qualquer forma de amor vale a pena. Qualquer tipo de amor vale. Eu posso viver o que eu quiser, eu me permito viver experiências novas. Irmãos, tudo isso é mentira. É uma mentira que foi colocada na mente humana por conta do hedonismo, que busca o prazer a qualquer custo. Eu busco satisfazer o meu prazer a qualquer custo. Este é o espírito do mundo. E eu volto a dizer aqui, salientar: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tempos trabalhosos, amados irmãos, tempos trabalhosos. As pessoas colocam a sua vida, os seus desejos, os seus prazeres acima de qualquer outra coisa. E por conta disso, as pessoas ficam completamente envolvidas em erros, enganos e muitas coisas. Preste atenção, irmãos. Consequências do hedonismo na nossa sociedade. Se você olhar, você vai ver que a nossa sociedade é cada vez mais consumista. Por quê? Porque a sociedade precisa ter. E por que, que ela tanto precisa ter? Ora, ela está envolvida em uma sociedade de prazer. Logo, ela tem prazer em ter as coisas. O ser já não basta. Porque existe uma falta em seu coração, que é a falta de Deus agindo na sua vida. É o espírito do mundo que está reinando em seu coração. Por isso, da necessidade do consumismo ou o individualismo exagerado. Tudo isso, amados irmãos, tem a ver com esse espírito do mundo agindo. Se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Acabe, que nós estamos falando aqui, ele era um rei, ele tinha um palácio gigantesco, ele tinha uma bela casa de verão ali em Jezreel. Com certeza não era nem um pouco frágil ou precisava de algo mais para ser completa de modo nenhum. Certamente a casa dele era potentosa, amados irmãos. Mas ele olhou para uma pequena vinha de Nabote e queria ter aquela vinha. Hedonismo, busca do prazer a qualquer custo. Ainda, o autor da lição traz aqui uma terceira vertente do espírito do mundo. Ele fala do pragmatismo. É o estilo de vida que objetiva o lucro pessoal. Os relacionamentos de ordem sentimental, espiritual e profissional estão baseados na barganha. O pragmatismo, irmãos, é basicamente assim: eu faço se valer a pena para a minha vida prática. Se não valer a pena, se eu não tiver lucro algum, isso não tem nenhuma importância, eu vou deixar de fazer. É como se fosse o utilitarismo que hoje muitas pessoas, mesmo no meio evangélico, vivem. Eles usam Deus como um instrumento de barganha, só faço se valer a pena para mim. Eu vou cantar, vou adorar a Deus se Deus me abençoar. Isso é uma forma de pragmatismo e utilitarismo cristão. E, amados irmãos, nós precisamos fugir disso veementemente a todo custo, porque esta é uma grande mentira dos nossos tempos. Deus não é um Deus que é um Deus supremo, ele é um Deus soberano. Ele não é um Deus que é alvo de barganha humana. Nós não podemos basear os nossos relacionamentos nem com o próximo e muito menos com Deus na base da barganha. Deus é um Deus exaltado, poderoso, digno de ser adorado. Portanto, este é o espírito do mundo. O autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai falar do relacionamento do cristão com o mundo, e quando ele vai falar disso, ele diz que Satanás é o Deus do presente sistema mundano. Ele controla esse sistema mundano e Satanás tem o mundo organizado em sistemas mundanos, políticos, culturais, econômicos, religiosos, que são inatamente, ou seja, são por natureza hostis ou contrários a Deus e a seus filhos. E o mundo e a igreja são dois grupos distintos, são dois povos distintos. O mundo, enquanto sistema, é um povo distinto do povo de Deus, verdadeiramente. E quando ele fala isso, então, os crentes aqui são peregrinos e forasteiros, que não devem pertencer ao mundo, não devem se conformar com o mundo, não devem amar o mundo, mas devem vencer o mundo, odiar a iniquidade que há no mundo, morrer para o mundo, ser libertos do mundo.
Amar o mundo não no sentido de sistema, mas amar as pessoas que estão perdidas neste mundo e fazer claramente algo poderoso, que é mostrar que é amigo de Deus, sendo inimigo do mundo. Quando nós olhamos para este texto aqui, irmãos, ele está falando que existem três opositores para o cristão: a concupiscência da carne, os desejos impuros e a busca por prazeres que nós chamamos de pecaminosos. Irmãos, é isso, hedonismo, é o que o mundo tem vivido. E aqui, irmãos, nós temos exemplos claros disso em toda a Bíblia, inclusive o próprio Acabe. Quando nós vamos falar, por exemplo, de concupiscência dos olhos, isso fala diretamente da cobiça. E quando nós falamos de cobiça, nós estamos olhando para um texto que nós vamos falar claramente de cobiça. E soberba da vida é aquele espírito de orgulho e de independência que Acabe também teve. Muito menos por ele, muito mais por Jezabel, mas a culpa era dele. E isso nós vamos também deixar claro. Então, irmãos, portanto, vamos dar sequência aqui. Ao entrar na lição, a gente vai perceber o seguinte. Olha só, o autor da nossa lição vai colocar o objeto da cobiça. E esse objeto da cobiça, que nós lemos o texto e nós entendemos que foi a vinha de Nabote, Acabe poderia ter qualquer coisa, basicamente, mas ele quis uma vinha que ficava ao lado do seu palácio, da sua casa de verão. Ele quis aquilo para construir uma horta, ou em outras traduções, um jardim. Ou seja, ele queria tirar um meio de subsistência de Nabote, um meio importante para a vida de Nabote, para criar algo que seria supérfluo para ele. Aqui nós voltamos àquele conceito, irmãos, um conceito muito triste, mas é a realidade dos nossos dias. As pessoas sem Deus têm um vazio tão grande que querem se encher de coisas supérfluas para anestesiar esse vazio. Infelizmente, esse consumismo tem dominado o mundo muito grandemente, de forma muito grande e muito efetiva. Por isso, irmãos, é preciso que nós, enquanto cristãos, tenhamos este cuidado e zelo para não colocarmos coisas no lugar que deveriam ser o lugar de Deus em nossas vidas. Mas então Acabe, ele vai querer a vinha de Nabote. E aí, irmãos, a gente pode se perguntar da seguinte maneira: mas por que Nabote não vendeu? O texto diz que Acabe não foi lá e tomou de cara. O texto não diz que Acabe foi lá e pegou diretamente, de forma nenhuma. O texto demonstra que Acabe foi e tentou negociar por ela. Falou: olha, eu te dou outra vinha melhor. Olha, eu te dou uma quantia em dinheiro. O texto fala isso. E aí, muitas vezes, nós, na nossa mente hoje, no nosso mundo, a gente fala: se fosse eu, acho que eu tinha vendido, hein? Será que ele não tinha me dado uma casa em tal lugar? Irmãos, mas aqui a gente precisa voltar um pouquinho na própria palavra de Deus e entender o porquê que Nabote não faz esse negócio e por que Nabote estava certo, irmãos. Vamos lá na palavra do Senhor. Abram aí a Bíblia comigo, livro de Levítico. Levítico capítulo 25 e versículo 23. Levítico 25, 23. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Aqui, irmãos, nós vemos claramente Deus está declarando na lei que a terra pertencia a ele, não era dos filhos dos homens. Se nós lermos também aqui no livro de Números, capítulo de número 36, nós vamos ver assim no versículo 7. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Ou seja, o que Deus havia feito, como Deus havia dividido aquela terra, a terra prometida, quando os israelitas lá possuíram, ou quando eles lá possuíssem. Ora, quando eles chegassem ali, Deus dividiria a terra, a possessão da terra em tribos, e as tribos distribuiriam nas famílias. O que Deus queria com isso é que não houvesse opressão sobre aqueles que não tivessem muitos recursos. Mesmo que a pessoa ficasse pobre, se empobrecesse, ela poderia até negociar sua terra, mas porém no ano do jubileu, toda a terra deveria ser devolvida aos donos originais. Por que Deus faz isso? Deus faz isso para dar uma certa forma de justiça
social naquele momento. Então Deus se preocupa com todos os filhos de Israel, de forma que todos pudessem possuir a sua herança, todas as tribos tivessem herança, todas as famílias tivessem herança, e assim não tivesse nenhum tipo de injustiça. Ah, que bom seria se isso acontecesse nos nossos dias, né, irmão? É, mas não é assim. Mas nós, então, com a nossa mente, a gente fala, se fosse por mim, talvez eu tivesse vendido, se o preço fosse bom. Mas não, Nabote não tinha em mente isso. Ele tinha em mente clara e absolutamente de que ele tinha um dever perante a lei de Deus. A lei de Deus era que as famílias tivessem as suas próprias heranças e não negociassem com outras tribos. E, além disso, tivessem e mantivessem sempre com elas a herança de seus pais. Então Nabote, ele tem claro isso na sua mente e obedece a Deus, obedece aquilo que está escrito na lei de Moisés. Mas então Acabe não queria saber da lei de Moisés. Veja como era terrível esse rei. Ele era um rei de uma nação que era voltada a Deus, mas não obedecia à lei de Deus. E isso tem que ficar por lição para nós. Nós temos que ter isso por lição. Acabe, ele quis cobiçar algo que não poderia ser dele. E Deus deixou muito claro que nós não devemos cobiçar. Aliás, é o 10º mandamento. Não cobiçarás, amados irmãos. Por isso nós temos que tomar cuidado para sempre obedecer a Deus. A herança, então, de Nabote tinha um sentido muito precioso para ele, mas Acabe queria de qualquer jeito aquela herança. E eu acho muito interessante o fato de que Nabote, ele fica firme mesmo diante da oferta que faz Acabe. Quando Acabe fala, olha, o que eu tenho para você é um lugar melhor. Ou quando ele fala, eu tenho também, posso te dar um dinheiro, uma soma superior. Irmãos, isso é a oferta que o diabo faz para as nossas vidas, muitas vezes, quando quer nos tirar da presença de Deus. Se você prestar atenção, meu irmão, olhe só o que a serpente mostra a Eva. Fala assim, não, se você comer do fruto que está no jardim, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. O que ela está falando? Olha, eu tenho algo melhor para você. É melhor do que Deus disse para você. O que eu vou te ensinar é melhor do que o que Deus disse para você. Irmãos, quando nós pararmos para analisar isso, é assim que o inimigo começa a agir nas nossas vidas. Ele quer trazer concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. É melhor e é muito dinheiro. Foi essas as ofertas de Acabe. E olhe lá para o texto que a Bíblia nos ensina claramente que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, Deus do dinheiro. E a cobiça, nesse amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, muitos se perderam. Ou seja, o texto bíblico vai deixar claro e vai deixar bem amarrado, como a gente viu aqui, bem uma sequência de linha bem lógica, que o que Acabe tenta contra Nabote é uma tentação que muitas pessoas caem. Que muitas pessoas erram e sofrem justamente porque caem nessa cobiça. Por isso, amados irmãos, é importantíssimo que cada um de nós guarde o nosso coração da cobiça. Sigamos o exemplo de Nabote. Nabote permaneceu firme, sabendo da sua herança. A síntese do tópico 1 é: a cobiça transforma indivíduos comuns em criminosos. Deus vai julgar esses efeitos. E é isso que a gente vai passar a ver. No tópico 2 vai falar as causas da cobiça. Então ele vai falar da questão da casa de verão, vai falar acerca da questão de como Acabe queria fazer uma horta, que seria algo muito supérfluo, mas o que eu acho mais importante de olhar aqui é o fato de como Acabe era uma criança mimada. Aliás, ele era pior do que isso, ele era um adulto mimado. E ser mimado, irmãos, é uma coisa muito ruim, né? Eu fico bravo de vez em quando com as minhas filhas, quando eu vejo que elas estão um pouquinho assim, eu dou uma bronca de vez em quando nos meus pais, quando eu vejo que eles estão mimando demais, porque ser mimado, irmãos, é uma coisa muito triste. A sensação de que pode ter o que quiser, a hora que quiser, irmãos, é uma irrealidade. Isso não acontece. Isso é uma mentira. E aqui, Acabe queria ser exatamente isso. O texto vai nos dizer no versículo 4 que Acabe foi desgostoso, foi indignado para sua casa porque Nabote tinha negado. E quando ele chega ali, o texto vai nos dizer que Jezabel vê ele ali e fala: mas por que você está assim tão desgostoso? Por que você não está comendo?
e ele conta para ela por que, que ele estava daquele jeito. E aí Jezabel fala no versículo 7 do capítulo 21. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Ou então ela, parafraseando aqui, não é você que é o rei? Não é você que manda? Levanta-te, come o pão, alegra-se o seu coração, e eu te darei a vinha de Nabote o Jezreelita. O que, na verdade, a Jezabel estava falando assim, não é você o rei? Por dentro de Jezabel ela estava falando, não, você não é, quem manda nessa coisa aqui sou eu. Ela, é bom a gente lembrar que ela não era israelita, ela era uma mulher fenícia, e lá para os fenícios, como para todos os gentios, o rei mandava. Não tinha outra alternativa. O rei era aquele que mandaria. Não existia nenhuma outra forma de dominação. Eles não tinham temor de Deus. Aliás, quando Samuel vê que o povo pede um rei, Samuel se entristece também por isso. Porque o povo iria deixar a teocracia, o governo de Deus, para se colocar debaixo de um jugo de homem. Então, dessa forma, era assim que Jezabel pensava. E Jezabel pensava que podia ter tudo da forma dela. E como uma estrategista maligna, como uma mulher satânica que ela então vai criar um plano para fazer com que essa cobiça de Acabe seja executada. E qual é este plano, irmãos? Ela escreve cartas, ela pega o anel de selar de Acabe, ela sela essas cartas e ela manda com que se congregue o povo. Isso está do versículo 8 a seguir aqui do capítulo 21, que se congregue o povo, que se fale para que o povo jejue e se coloque ali em reunião. E o Nabote deveria estar no meio. Só que ela não faz isso para exaltar ou para que o povo se aproxime de Deus, não. Ela aproveitou que o povo tinha voltado-se ao Senhor e falado que só o Senhor é Deus, para usar a lei de Deus contra um servo verdadeiro de Deus. Irmãos, olha só como é que são as coisas. Quando o povo está desatento, ou quando alguém quer, pela sua própria ganância, obter algo, irmãos, é possível se usar a palavra de Deus contra os intentos verdadeiros de Deus. Por isso que muitas pessoas são enganadas. Por isso que muitas pessoas por aí vivem enganadas por pessoas que usam a própria palavra de Deus. Porque a ganância, a cobiça, a sede por crescer, elas usam a própria palavra de Deus, amados irmãos, fora dos seus contextos certos. Então ela manda com que pessoas mentirosas acusem Nabote de ser alguém que estava blasfemando contra Deus e contra o rei. E ela contrata então pessoas vadias, diz o texto, pessoas falsas. Essas pessoas vão falar que Nabote fez isso. Por conta disso, de acordo com o livro de Deuteronômio, amaldiçoar a Deus era motivo de apedrejamento. Nabote e sua família muito provavelmente são mortos apedrejados. É isso que diz o versículo 13, que vieram dois homens, filhos de Belial, puseram de frente de Nabote, e os homens testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. E depois eles enviaram pessoas para Jezabel, falando que Nabote morreu. Tá vendo qual era a orquestração, qual era a forma que Jezabel lidava com a situação? Jezabel estava fazendo tudo para obter as coisas que ela desejava, que ela queria. Irmãos, existe uma frase por aí que é muito falsa e que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente entra nesse utilitarismo, irmãos. Tem gente que fala assim, olha, não importam os meios, os fins justificam os meios. Irmãos, essa é uma frase utilitarista, ou seja, se a gente fizer algo que seja útil, tudo bem, não tem problema. Tem gente que vai falar assim, eu posso, vou dar um exemplo, eu posso ganhar na Mega Sena, porque se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar os pobres. Irmãos, os fins não justificam os meios. Ou seja, o que é errado, irmãos. Não importa qual seja a situação. Portanto, amados irmãos, nós precisamos compreender e dar valor à realidade daquilo que realmente importa. Nós não podemos usar de utilitarismo. Deixa o coach gospel por aí. Valorize verdadeiramente o que está correto, amados irmãos. Valorize o que realmente está correto. Então Jezabel usa desse meio, os mensageiros chegam em Jezabel, vão falar
que mataram ele. Aí a gente lê o versículo 15 e o 16, que então Jezabel fala com Acabe, Acabe já se levanta e vai possuir a vinha de Nabote. Ou seja, Acabe podia até não ter sabendo do plano, mas ele gostou demais. Ele ficou satisfeito. Morreu indevidamente Nabote e Acabe gostou. Acabe ficou feliz. E isto, irmãos, é um sinal claro de que Acabe estava completamente longe de Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado porque a cobiça realmente nos afasta de Deus por completo. E isso tem que ser algo que nós tomemos cuidado. Mas só que Deus, irmãos, ele é um Deus que é juiz. Ele vê todas as coisas, nada está fora do seu alcance. A lição vai nos dizer, do versículo de Hebreus 4,13: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele em quem nós temos que tratar. Deus vê todas as coisas, Deus sabe de tudo. Então ele vai julgar. Deus é um Deus bondoso, gracioso, maravilhoso, que tem prazer em perdoar, mas Deus é um Deus que dá oportunidades, mas Deus também cobra e julga. Elias estava já há 2 capítulos sem aparecer na história. Elias estava treinando Eliseu. Tanto que no capítulo 20 Deus usa outros profetas para falar com Acabe. Mas Deus vai lá e chama Elias. O julgamento final da vida de Acabe é você que tem que dar. Vai lá e fala com ele. Vai lá e mostra para ele quem ele está afrontando, que sou eu. Vai lá, Elias. Sabe o que acontece? Elias desce e vai ter com Acabe. Quando Elias vai ter com Acabe, diz o versículo 20, que Acabe disse a Elias: já me achaste inimigo meu. Antes Acabe tinha falado: és tu perturbador de Israel? Você é aquele que está perturbando toda essa nação porque não está chovendo? Agora estava chovendo. O povo já sabia que só o Senhor era Deus. Então Acabe já não podia ter mais essa relação como se Elias fosse o culpado de tudo naquela nação. Mas ele tinha no seu íntimo um rancor muito grande contra Elias. Então ele fala: já me achou o meu inimigo. Elias não faz questão de debater, não faz questão de discutir, irmãos. Às vezes a gente perde tempo discutindo com quem não merece. A verdade é essa. O que Elias tem a falar era a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus era a verdade. Ele só responde assim: te achei. E Deus mandou eu te falar o seguinte, Acabe: que você, no lugar onde você roubou a vinha de Nabote, os cães vão lamber o seu sangue. No lugar onde vocês mataram Nabote, os cães vão lamber o seu sangue. E manda falar também para Jezabel que ela também terá o sangue lambido pelos cachorros no antemuro de Jezreel. Os cães vão comer Jezabel ali. Era a profecia do julgamento divino contra o pecado de Acabe. Irmãos, é fato, e aqui é importante que a gente volte a trazer isso, e isso fique claro para nós. O pecado gera consequências. E o que o inimigo quer é fazer com que nós percamos o foco. Nós achemos que a vinha lá do lado é melhor. Nós achamos que o outro caso lá do lado é melhor. Nós demos lugar à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida. Não permita, em nome de Jesus, que o inimigo te engane. Não, antes dê lugar a Deus, a sua palavra, a sua essência. Deus é Deus, amados. Ele domina sobre céus e terra. E isso precisa ficar claro para nós. Só que acontece algo inesperado na história, irmãos. Partindo aqui para a parte final, Acabe então, ele ouve aquilo e ele se arrepende. Ele chora, ele começa a andar de pano de saco em humilhação. E porque Acabe faz isso, Deus fala com Elias: olha, Elias, volta lá e fala para Acabe que não vai acontecer isso no reinado dele. Ele não vai ver isso. Só que, irmãos, aqui a gente volta ao utilitarismo. Poxa, Acabe, ele conseguiu se arrepender daquele mal que ele tinha feito, né? Ele chorou, ele esteve em humilhação, em pano de saco. Deus, ele fala então que não viria o mal no tempo de Acabe. Só que Acabe, ele não continuou a sua humilhação. Ele ficou satisfeito: então esse mal não vai vir no meu tempo, tá bom. E aí, se o irmão quiser ler, se a irmã quiser ler, não é algo da lição, mas no capítulo seguinte, então ele vai a uma guerra
Ele não quer ouvir o profeta de Deus, que no caso não é mais Elias, é Micaías. Ele não quer ouvir o profeta de Deus, quer dizer, ele já abandonou a Deus de novo. Ele se humilhou para que o mal não acontecesse no seu tempo. Por conta disso, ele é morto. Irmãos, que coisa, sabe? Às vezes a gente se humilha. E quantas pessoas você não conhece que são assim, utilitaristas? Ah, tá doente, vou à igreja, ora, chora, se lança no chão, foi curado, ah, tá bom. Não quer saber de mais nada, irmãos. Nós temos que estar em constante arrependimento, em constante contrição diante de Deus, quebrantamento diante de Deus. É isso que Deus requer de nós, nós precisamos seguir desta maneira, irmãos. Se nós olharmos para a vida de Acabe, talvez o versículo que melhor o versículo que mais deixe claro o que foi a vida de Acabe é o versículo 25 deste capítulo 21. Porém, ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque a sua mulher Jezabel o incitava. Olhe para esse texto e entenda quem foi Acabe. Acabe foi o pior. Ninguém foi como ele. Acabe foi um vendido. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não era dono nem da sua vida, porque ele só fez isso por causa da influência da sua mulher. Ele deixou de caminhar com o Senhor, deixou de ter. Ele foi próspero materialmente, mas foi péssimo espiritualmente. Irmãos, aqui algumas lições para que a gente conclua essa lição. Se a gente ler a história de Acabe, nós vamos ver que o pecado não compensa, é isso que o autor da revista diz. Lendo a história de Acabe, logo vemos que o pecado não compensa. Todas as nossas ações terão consequências, e algumas delas amargosas. Agora, olhando para esse versículo que eu li aqui, amados irmãos, quem te influencia? Há um ditado popular, não é bíblico, não é bíblico, mas é diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Amados irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer. Quem te influencia? Com quem você tem andado? Quem você tem permitido que entre dentro da sua casa? Nesses tempos eu acho que vai ter pouca gente. Mas cuidado, irmãos. Cuidado, essas pessoas podem trazer, ao invés de bênção, maldição para a sua vida. Muito cuidado. Segunda coisa, Deus deu várias chances para Acabe, inclusive depois desse arrependimento dele. Mas ele continuou sem ouvir os profetas de Deus. E diz o texto da palavra de Deus que o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. É preciso ter um coração pronto ao arrependimento, irmãos. Terceira coisa, não se venda. Você é servo do Senhor, serva do Senhor. A concupiscência vai tentar te comprar. A soberba vai querer te comprar. Vão dizer que o dinheiro é melhor. Vão dizer que a companhia é melhor. Vão dizer que aquilo que você tem ali pode ser o melhor. Irmão, em nome de Jesus, não se venda. Seja como Nabote. Se você conhece a verdade da palavra de Deus, a lei de Deus, a herança que Deus te deu, é melhor do que qualquer outra coisa que podem te oferecer. Não se venda em nome do Senhor Jesus. Para a glória do seu nome, mantenha-se firme, firmado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bondoso, o Senhor governa sobre céus e terra, e nós precisamos estar diante da sua boa vontade. Eu queria concluir assim, dizendo, amado irmão, amada irmã, que nós sejamos o oposto do que foi Acabe, o oposto do que foi Jezabel. Mas a nossa lição fala, o tema é Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Talvez aqui a última grande aparição pública de Elias, porque depois a gente vai ter o legado de Elias apenas, Elias e Eliseu, Elias fazendo a passagem de bastão. Mas a última grande aparição de Elias, ele não quis discutir, ele não quis brigar, ele quis mostrar falar o que Deus mandou que ele falasse. Irmãos, nós somos servos de Deus. Estamos no mundo para um propósito. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Fale da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Um bom domingo para todos.